Comentário de Matthew Henry, Epístola aos Romanos. Introdução à Epístola aos Romanos. Se compararmos as Escrituras entre si, e seguirmos a opinião de alguns piedosos e devotos estudiosos, podemos dizer que, no Antigo Testamento, os Salmos de Davi, e no Novo Testamento, as Epístolas de Paulo, são como estrelas de primeira grandeza, que se destacam em glória acima das demais. Toda a Escritura é, de fato, uma carta enviada do céu para a terra, mas nela temos várias epístolas particulares registradas, mais de Paulo do que de qualquer outro escritor sagrado, pois ele foi o principal dos apóstolos e trabalhou mais do que todos. Seus dons naturais eram notáveis, entendimento rápido e penetrante, expressão abundante e clara, afeições intensas e resoluções ousadas. Isso fez dele, antes de sua conversão, um perseguidor feroz da igreja. Mas, quando o valente foi vencido e o mais valente, Cristo, veio e santificou essas qualidades, Paulo se tornou o mais habilidoso e zeloso pregador. Nenhum outro esteve mais bem preparado para ganhar almas, nem foi mais bem-sucedido. Temos 14 epístolas de Paulo no cânon da Escritura. É provável que ele tenha escrito outras durante seu ministério, que poderiam ser úteis, mas que não foram inspiradas por Deus e, portanto, não foram recebidas como parte do cânon. Alguns antigos mencionam 6 cartas de Paulo a Sêneca e 8 de Sêneca a Paulo, que ainda existem, mas logo se percebe que são espúrias e não autênticas. A Epístola aos Romanos é colocada em primeiro lugar, não por ter sido a primeira a ser escrita, mas por causa de sua excelência. É uma das mais longas e completas de todas, e talvez também pela dignidade da cidade a que foi destinada. O próprio Crisóstomo pedia que essa epístola fosse lida para ele 2 vezes por semana. Pelos indícios internos, entende-se que foi escrita no ano 56 d.C., em Corinto, enquanto Paulo fazia uma breve estadia a caminho de Troade, Atos capítulo 20 versículos 5 a 6. Ele recomenda aos romanos a irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, capítulo 16, que era uma localidade perto de Corinto. Também menciona Gaio, meu hospedeiro, capítulo 16 versículo 23, que era coríntio. Nesse tempo, Paulo estava prestes a ir a Jerusalém levar a oferta arrecadada para os pobres santos dali, capítulo 15 versículo 26. Essa epístola contém grandes mistérios, e por isso, como em outras cartas de Paulo, há nela coisas difíceis de entender, 2 Pedro capítulo 3 versículo 16. Seu método, contudo, é bem definido. A primeira parte, capítulos 1 a 11, é doutrinária, a segunda, capítulos 12 a 16, é prática. O propósito é tanto instruir o entendimento quanto reformar a vida. E a melhor forma de compreender as verdades doutrinárias é praticar os deveres prescritos, pois, como disse Jesus, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, João capítulo 7 versículo 17. Romanos 1:7, a comissão do apóstolo. Nesta primeira parte da carta, temos a introdução do apóstolo, onde ele se apresenta e fala do evangelho que lhe foi confiado. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui temos a descrição daquele que escreve a epístola, Paulo. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Este é o título que ele mais se orgulha de carregar. Não busca honras como os mestres judeus que se deleitavam em ser chamados Rabi, Rabi, antes, toma para si o nome de servo, aquele que está totalmente entregue ao seu Senhor, um mordomo fiel na casa de Cristo. Ele acrescenta, chamado para ser apóstolo. Sua autoridade não veio de si mesmo, nem correu sem ter sido enviado, como faziam os falsos apóstolos. Sua vocação foi divina, Cristo o escolheu e o chamou, como lemos em Atos capítulo 9, versículo 15. Ele mesmo admite em outra carta que não era digno de ser chamado apóstolo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, mas insiste que foi de fato chamado, e este chamado era sua credencial. Por fim, afirma ter sido separado para o evangelho de Deus. Antes, Paulo fora fariseu, e os fariseus tinham este nome porque se separavam para o estudo da lei. Mas, agora, Paulo foi separado não para a lei, mas para o evangelho. Esta separação foi
Pelo conselho eterno de Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 15, separado desde o ventre materno. Pela direção imediata do Espírito Santo, Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E por sua própria consagração, dedicando toda a sua vida a este trabalho. O Evangelho, diz ele, é o Evangelho de Deus, porque vem de Deus, tem em Deus sua origem e autoridade, e revela o caminho de Deus para a salvação dos homens. Versículo 2, o qual antes prometeu, pelos seus profetas, nas Santas Escrituras. Aqui Paulo faz um elogio ao Evangelho. Não é uma doutrina nova ou inventada, mas é antigo, prometido e anunciado. Já estava presente no Antigo Testamento, em cada promessa e em cada profecia que apontavam para Cristo. Todas as Escrituras eram como raios da manhã que anunciavam o nascer do sol da justiça. Versículos 3 e 4, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O assunto central do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é chamado de seu Filho, o Filho de Deus. Paulo, ao mencionar Cristo, multiplica nomes e títulos, como se tivesse prazer em falar dele, seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mostra suas duas naturezas. Humana, nasceu da descendência de Davi, pela Virgem Maria, Lucas capítulo 1, versículo 27. A linhagem de Davi é destacada porque a ele foi prometido que de sua descendência viria o Messias, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, Salmo 132, versículo 11. Divina, declarado Filho de Deus com poder. Isto foi evidenciado de modo incontestável pela ressurreição dos mortos, a grande prova que Deus deu de que Jesus é o seu Filho e Salvador prometido, Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Assim, Paulo resume a doutrina do Evangelho sobre Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, em uma só pessoa. Versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome. Por meio de Cristo, Paulo e os demais apóstolos receberam tanto a graça, a misericórdia de serem escolhidos, quanto o apostolado, o ofício de pregar. E para quê? Para conduzir as pessoas à obediência da fé. A fé não é apenas uma aceitação intelectual da verdade, mas uma obediência de coração e de vida. A fé leva a mente a se submeter a Deus que revela, e a vontade a se submeter a Deus que comanda. Essa missão era entre todas as nações, pois Paulo era apóstolo dos gentios, Romanos capítulo 11, versículo 13. A salvação trazida pelo Evangelho é uma salvação comum, Judas versículo 3, aberta a todos os povos. Versículo 6, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Os crentes de Roma eram parte dessas nações. Estavam em pé de igualdade com todos os demais, chamados por Cristo, pertencentes a Cristo, unidos pelo mesmo Evangelho. Versículo 7. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo se dirige diretamente aos destinatários. Amados de Deus, todos os cristãos são assim chamados, pois pertencem a um povo sobre o qual repousa o amor especial de Deus. Chamados para serem santos, não apenas chamados pelo nome, mas chamados à vida de santidade. É um privilégio e também um dever. Ser chamado santo de nome não de fato, de nada adianta no grande dia. Ele então lhes deseja a bênção apostólica, graça e paz. Graça é o favor de Deus para conosco, e também a obra de Deus em nós. Paz é o fruto dessa graça, paz com Deus, paz de consciência, paz com os outros. Estas bênçãos vêm de Deus como Pai, e do Senhor Jesus Cristo como mediador, de cuja plenitude recebemos tanto a graça quanto a paz. Romanos 1:8, 15, Ações de graças e oração de Paulo pelos romanos. Depois de sua saudação, Paulo abre o coração em oração e gratidão pelos cristãos de Roma, expressando seu amor e desejo de visitá-los. Versículo 8.
Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo começa agradecendo a Deus. É bom iniciar tudo com ação de graças, devemos fazer de Deus o alfa e o ômega de nossos cânticos. Ele diz: meu Deus. Aqui há prazer e triunfo, cada bênção se torna mais doce quando podemos dizer: o Senhor é meu Deus, em aliança. Sua ação de graças é por meio de Jesus Cristo. Toda oração e louvor só são aceitos por meio dele. Ele agradece por todos os crentes de Roma. Não apenas por alguns que o ajudaram, como Priscila e Áquila em Romanos capítulo 16, versículo 3, mas por todos, até mesmo aqueles que ele não conhecia pessoalmente. A causa do agradecimento, vossa fé é proclamada em todo o mundo. A notícia da fé dos romanos havia se espalhado por todo o império. A perseguição, como o edito de Cláudio que expulsou os judeus de Roma, Atos capítulo 18, versículo 2, acabou fazendo com que os cristãos romanos se dispersassem e deixassem atrás de si um bom testemunho. Esta fama era um peso de responsabilidade. Quanto maior o testemunho, maior o cuidado que deveriam ter em andar de forma digna. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo assegura sua oração constante por eles. Ele invoca a Deus como testemunha, não levianamente, mas com reverência. Deus é o conhecedor dos corações, e em segredo observa nossas orações. Ele o descreve: a quem sirvo em meu espírito. Seu serviço não era apenas formal, mas sincero, espiritual, de coração. Não era mera prática de corpo, mas adoração viva no Evangelho de Cristo. Versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, de alguma maneira, pela vontade de Deus, eu consiga finalmente uma boa ocasião para ir até vós. Uma das principais petições de Paulo era poder visitar os cristãos de Roma. Ele expressa seu desejo intenso, de alguma maneira, agora finalmente, e, ao mesmo tempo, sua submissão à providência, pela vontade de Deus. Assim como recomenda em Tiago capítulo 4, versículo 15, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ele reconhece que os tempos e caminhos de nossas viagens estão nas mãos de Deus. Versículo 11, pois desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. O motivo do seu anseio, não apenas prazer pessoal, mas para edificação deles. Dom espiritual aqui significa o ministério da palavra, dons de ensino, consolo e exortação. O alvo é que fossem fortalecidos, para que sua fé fosse estabelecida. O crescimento em altura deve ser acompanhado por crescimento em raiz. Versículo 12, isto é, para que nos consolemos mutuamente pela fé que temos em comum, a vossa e a minha. Paulo esclarece, não apenas dar, mas também receber. O encontro seria de mútua edificação, eles se alegrariam na fé de Paulo, e Paulo se alegraria na fé deles. A comunhão entre cristãos é recíproca, há consolo no compartilhar da fé e do amor, Provérbios capítulo 27, versículo 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Versículo 13, e não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Paulo queria que soubessem de seus planos repetidos de visitá-los. Ele fora impedido, não por falta de desejo, mas por providências de Deus que o direcionavam primeiro a outros lugares onde havia mais necessidade. Atos capítulo 16, versículos 6 e seguintes. O objetivo de sua visita seria produzir fruto entre eles, ou seja, crescimento espiritual e conversões, assim como em outras nações gentias. Versículo 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui ele declara seu senso de obrigação. Ele se via como devedor porque recebeu de Cristo a graça e o apostolado, talentos a serem multiplicados. O Evangelho o tornava devedor a todos os homens, sábios e ignorantes, cultos e incultos. Por isso, ele adaptava sua pregação ao público, Atos capítulo 14,
versículo 15 em Listra, Atos capítulo 17, versículo 22 em Atenas. Sua missão era alcançar a todos. Versículo 15, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Por estas razões, Paulo estava disposto e ansioso para pregar em Roma. Roma era o centro do mundo naqueles dias, cidade de poder e de perigos, mas Paulo não se envergonhava do Evangelho, nem temia a oposição. Ele diz: estou pronto, com prontidão de mente, pronto para qualquer risco ou sacrifício. Seu ministério não era por interesse, mas de coração. Romanos 1, 16, 17, o Evangelho, poder e justiça de Deus. Depois de expressar seu desejo de pregar em Roma, Paulo declara sem reservas a confiança que tinha no Evangelho. Versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Paulo afirma com coragem: não me envergonho do Evangelho. Havia muitos motivos humanos para sentir vergonha. O próprio Cristo, fundamento do Evangelho, foi crucificado, morte vergonhosa aos olhos do mundo. A doutrina do Evangelho era simples e desprovida da eloquência filosófica que os gregos valorizavam. Os seguidores de Cristo eram pobres, desprezados e perseguidos. Mas, apesar de tudo, Paulo se gloria no Evangelho. Um verdadeiro cristão é aquele que não tem vergonha do Evangelho, nem é uma vergonha para o Evangelho. O motivo de sua confiança é a excelência do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Não é uma filosofia vazia, mas um instrumento pelo qual Deus opera a salvação. É o meio pelo qual a mão poderosa de Deus alcança o homem perdido. Sem o poder de Deus, o Evangelho seria apenas letra morta, mas o Espírito Santo acompanha a palavra com eficácia. É para todo aquele que crê. A fé é a condição necessária para participar da salvação. O remédio só cura se for aplicado, assim o Evangelho só salva quando é recebido pela fé. Primeiro do judeu, e também do grego. A salvação foi anunciada primeiro ao povo judeu, como lemos em Atos capítulo 3, versículo 26, Deus, ressuscitando seu Filho, enviou-o primeiramente a vós. Mas, tendo rejeitado, o Evangelho se abriu também aos gentios, Atos capítulo 13, versículo 46. Agora não há diferença, todos estão igualmente perdidos sem Cristo, e igualmente bem-vindos em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O Evangelho revela não apenas salvação, mas o caminho da justificação. Nós, sendo pecadores, precisamos de uma justiça diante de Deus. Esta justiça é a de Cristo, que nos é comunicada e declarada no Evangelho. Ela é chamada de justiça de Deus porque é providenciada e aprovada por Deus. Não vem de nossas obras, mas é dom divino. É a justiça de Cristo, que é Deus. Essa justiça é de fé em fé. Da fidelidade de Deus, que a revela, a fé do homem, que a recebe. Da fé inicial, pela qual entramos no estado de justificação, até a fé perseverante, pela qual continuamos nele. Em resumo, toda a vida cristã, do início ao fim, depende da fé. Para confirmar isso, Paulo cita Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá da fé. O Antigo Testamento já anunciava esse princípio: a vida espiritual e eterna não vem da lei nem das obras, mas da fé. A fé é a raiz tanto da justificação quanto da perseverança. Assim, a justiça revelada no Evangelho não é novidade, mas a continuação da promessa antiga. Romanos 1, 18-32, a condenação do mundo gentil. Tendo declarado que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, Paulo mostra agora por que todos, especialmente os gentios, precisam dessa justiça. Ele descreve a condição pecaminosa do mundo pagão e a justa ira de Deus contra ele. A revelação da ira de Deus, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
Antes de aplicar o remédio, o apóstolo expõe a ferida. A ira de Deus não é uma paixão como nos homens, mas a santa resposta de sua justiça contra o pecado. Ela é revelada pela consciência, pela lei de Moisés, aos judeus, pela providência, em juízos visíveis sobre os pecadores. O pecado humano se resume em dois eixos: impiedade, contra Deus, primeira tábua da lei. Injustiça, contra o próximo, segunda tábua. Os gentios tinham alguma medida de conhecimento da verdade, mas a suprimiam em injustiça, como quem aprisiona a luz para que não ilumine suas obras. Os meios de conhecimento que possuíam, versículos 19, 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são vistas claramente, sendo percebidas pelas coisas que foram criadas, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, de maneira que eles são inexcusáveis. Os gentios não tinham a revelação da lei como Israel, mas não estavam sem testemunho. Deus lhes deu notícias de si mesmo pela criação. As obras criadas revelam as coisas invisíveis de Deus, seu poder eterno, sua divindade, sua sabedoria. Assim, não tinham desculpa, a criação basta para condenar a idolatria, ainda que não seja suficiente para salvar sem Cristo. O mundo é como um espelho no qual se vê o Criador, e o coração humano tem impressa a noção de um Deus. Mas os homens se recusaram a reter este conhecimento. As causas de sua idolatria, versículos 21 e 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus raciocínios se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. O pecado deles foi contra a luz, conheceram a Deus, mas não o glorificaram nem lhe deram graças. A ingratidão para com Deus é raiz de muita idolatria. Tornaram-se vãos em seus pensamentos, multiplicando especulações sem fundamento. O coração escurecido trouxe entendimento tolo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, quanto mais se orgulhavam de filosofia, mais absurdas eram suas práticas religiosas. Chegaram a trocar a glória do Deus eterno por imagens de homens, animais e até criaturas rastejantes. Assim, o homem criado à imagem de Deus degradou a Deus à imagem de criaturas. O castigo de Deus, entregues à impureza, versículos 24, 27. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si mesmos. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa devida ao seu erro. 3 vezes Paulo repete, Deus os entregou, versículos 24, 26, 28. Este é o pior juízo, quando Deus retira a graça que refreia e deixa o homem entregue a si mesmo. O resultado foi a degradação moral. Impurezas e vícios sexuais. Relações contra a natureza, praticadas abertamente entre homens e mulheres. O pecado contra Deus se refletiu em desonra contra o próprio corpo. A idolatria levou a práticas vergonhosas até mesmo nos cultos aos ídolos, como era comum nos templos pagãos. A própria corrupção traz em si a punição, recebendo em si mesmos a devida recompensa. Entregues a uma mente reprovada, versículos 28 e 31. E, como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estando cheios de toda a injustiça, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.
Como não quiseram reter Deus em seu conhecimento, foram entregues a uma mente reprovada, incapaz de discernir o certo do errado. O resultado foi um catálogo sombrio de pecados. Paulo lista mais de 20: injustiça, avareza, homicídio, difamação, soberba, crueldade, desobediência, falta de afeto natural, entre outros. Este é o retrato do coração humano quando abandonado por Deus, uma fonte que jorra todo tipo de corrupção. O agravamento do pecado. Versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. O pior não era apenas praticarem tais pecados, mas também aprová-los e incentivar outros. É uma coisa ser arrastado por paixão e cair, outra, mais grave, é ter prazer no pecado e defendê-lo. Isso mostra o endurecimento do coração, pecar contra a luz da consciência e ainda justificar o mal. Assim, todo o mundo gentio se mostrava culpado diante de Deus, incapaz de se justificar pelas próprias obras, necessitado da justiça revelada no Evangelho.